Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos, não é de atualidades como você já está acostumado, e também história, geografia, geopolítica e de vez em quando aí uma filosofia, uma sociologia. Então, eu venho aqui hoje, né, dentro aí desse quadro que é Aprendi Mais Essa, discutir com vocês a questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, como você já aprendeu na escola e, claro, deve ter lido, a semana passada principalmente, sobre a visita de Barack Obama à cidade de Hiroshima, e eu até comentei isso como aula especial, né, do Top Atualidades dessa semana. Achei por bem, para quem gosta, principalmente para quem gosta de polêmica como eu, e também para quem estuda para o Enem, essa questão, ética ou não, se foi ético, se não foi, se é válido ou não foi válido lançar duas bombas atômicas que custaram a vida aí, custou aí por baixo 200 mil pessoas, né, japoneses, claro, que foram mortos, porque em Hiroshima é um cálculo aí de 70 mil e Nagasaki 40. Aí dá 110 mais aqueles que foram morrendo depois por causa principalmente da radiação, a soma dá aí por baixo 200 mil pessoas. Então, esse é um tema que é muito debatido até hoje. Claro, eu não estou aqui para julgar os Estados Unidos e nem para condenar o Japão. Então, o que eu quero apresentar para vocês são as razões que fizeram com que os americanos lançassem duas bombas atômicas no arquipélago japonês. E aí, espero eu, você, dentro da minha explicação e da sua pesquisa, decida se foi ou não válido o lançamento das duas bombas. É claro também que nós não podemos nos esquecer do contexto. Bom, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é a gente discutir o lançamento das bombas hoje, 2016. Outra é discutir o lançamento das bombas em agosto de 1945, que foi a decisão tomada pelo então presidente, o vice-presidente dos Estados Unidos, que havia assumido meses antes a cadeira de presidente, porque Franklin Delano Roosevelt havia falecido. Então, Harry Truman foi ele que tomou a decisão de lançar as duas bombas no Japão. Não deve ter sido uma decisão difícil ou fácil, quer dizer, e óbvio, isso tem a ver muito com o contexto da época, porque afinal de contas, no calor ali do conflito, já eram quase 6 anos, faltava praticamente mais 2 meses para que a guerra completasse 6 anos, ninguém aguentava mais e, óbvio, havia então uma urgência para terminar com esse conflito, que é até hoje a maior das guerras feitas pela humanidade. Então, a discussão, que vai ser breve, vai ser em cima desse tema que a gente, vou reforçar, não podemos nos esquecer do contexto da época. E é claro, hoje, vivendo aqui no século XXI, a gente tem aí uma outra visão ética e vivemos um outro clima muito diferente daquele aí perto da metade do século XXI. Então eu vou pedir para você vir aqui à lousa comigo, porque aí nós vamos ter aqui o seguinte, olha. Então lá, bombas, Hiroshima e Nagasaki. Importante lembrar as datas? Sim. Hiroshima foi dia 6 de agosto de 45 e Nagasaki 9 de agosto de 45, claro. A guerra, e isso, claro, o lançamento das bombas adiantou o fim da guerra, oficialmente no Japão, ou lá, o lado asiático, o conflito terminou nessa data, sendo que na Europa, em maio, a Segunda Guerra tinha terminado. Então, a Segunda Guerra Mundial tem duas datas aí. Maio de 45 para a Europa
e setembro de 45 para a Ásia. Curiosamente, não é? A Segunda Guerra Mundial tem data oficial de início, dia 1º de setembro. Acho que não foi mera coincidência os americanos terem combinado com as autoridades japonesas de assinar o acordo, não é? Que o Japão não queria assinar, ou seja, o Japão se rendia de forma incondicional. Incondicional. E essa palavra é aqui o comecinho da polêmica. Que polêmica? Vamos lá. O Japão, como a gente sabe, atacou os Estados Unidos em dezembro de 1941. Então não foi o contrário, foi o Japão que atacou em Pearl Harbor, no Havaí, os Estados Unidos, jogando os americanos na Segunda Guerra Mundial, que já tinha aí 2 anos de vida e os americanos estavam de fora. Bem, uma vez que os americanos entraram no conflito, é claro, eles iriam até o final. Então, isso tem um custo, o custo de vida, o custo em dinheiro, todo o aparato das indústrias dos Estados Unidos tiveram que ser canalizado para isso. Então, tudo envolve aí uma série de situações importantes serem lembradas da época que a gente hoje, às vezes, mal faz ideia. Então, esse é o primeiro, a primeira, vamos dizer assim, lembrança que eu quero dar para você. Agora, por que eu toquei na palavra incondicional? É que quando a guerra está acabando e o Japão praticamente não possui mais o domínio do espaço aéreo, os americanos entravam, né? Eu fiz aqui o mapa para depois eu vou explicar melhor para você. Os americanos entravam aqui pelo Japão e saíam pelo espaço aéreo com seus B-29, né, as fortalezas voadoras, despejando milhares de toneladas de bombas, inclusive incendiárias, e destruindo as cidades japonesas, iam e voltavam de boa, tranquilamente, porque o domínio do espaço aéreo o Japão já tinha perdido. Outro detalhe, a marinha japonesa já não existia mais. Os americanos também tinham o domínio marítimo aqui no arquipélago japonês, então é óbvio que o Japão teria que se entregar nessa guerra, isso de forma, isso ninguém negaria. O problema é que o governo americano, presidente Harry Truman, exigia que o imperador Hirohito aceitasse a rendição de forma incondicional. O que isso quer dizer? Os americanos, durante meses, entrariam com as suas forças pelo arquipélago japonês, dominando praticamente o país e impondo a ele, o Japão, a sua derrota. Claro que os japoneses não concordavam. Então, aí é onde entra outra explicação. Uma vez que o Japão deixou claro que não aceitaria a rendição de forma incondicional, os americanos fizeram aí um cálculo de quanto tempo a guerra ainda duraria, porque afinal de contas os americanos teriam que invadir o arquipélago japonês, cálculo de mortes entre soldados americanos e em quanto tempo a guerra poderia durar. Então, o cálculo foi aproximadamente esse. De mortes, de vidas, né, de soldados americanos, a estimativa girava entre 300 a 500 mil soldados americanos morreriam na tentativa de ocupar o arquipélago japonês. De 300 a 500 mil. Existiu também um cálculo aí em bilhões de dólares por essa operação e a guerra poderia durar até 46 ou até 47. Por que isso? Porque o Japão estava se preparando para a invasão, treinando a sua população para lutar, inclusive, até com bambu como lança de guerra, e isso traria a destruição de milhares de vidas, porque o governo americano também fez um cálculo de quantos japoneses morreriam nessa invasão. O cálculo era de 2 milhões.
Então você tem aí. A guerra pode durar de 1,5 a 2 anos. Isso tem um custo de bilhões de dólares. Vidas americanas de 300 a 500 mil. E de vidas de japoneses de 1,5 milhão a 2 milhões. Então vamos pôr por baixo aí 2 milhões de seres humanos morreriam nessa invasão e a guerra poderia durar 2 anos. Para piorar, a União Soviética, né, você está vendo aqui, ó, isso aqui é a União Soviética, né? Tem a China aqui, a Coreia, o arquipélago japonês. A União Soviética, seu ditador Joseph Stalin, já estava planejando invadir o arquipélago japonês. Logo depois do lançamento da bomba de Hiroshima, por exemplo, Stalin mandou uma declaração através do embaixador japonês em Moscou, uma declaração de guerra ao Japão. Essa invasão começaria em outubro. Tá? Bem, o que isso poderia acarretar ao Japão, por exemplo? Para você que entende aí um pouquinho mais de Segunda Guerra, deve lembrar que a Alemanha acabou sendo dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, sendo a Ocidental, né, influenciada e aliada dos Estados Unidos, enquanto a Alemanha Oriental aliada e influenciada pela União Soviética. Isso deu um trabalhão para os alemães, não deu? Então isso aconteceria aqui no Japão. Os soviéticos invadiriam o arquipélago pelo norte, provavelmente estabeleceriam aqui uma linha divisória, aonde os americanos invadiriam pelo sul. Então, isso, ao longo dos anos, causaria ao Japão o mesmo problema que causou na Alemanha. Nós teríamos o Japão do Norte comunista, o Japão do Sul capitalista. Então, avaliando tudo isso, o que faz então as autoridades americanas? Já que elas detinham uma arma que ninguém no planeta detinha. A bomba atômica, que, aliás, a primeira explosão atômica da história, como explosão mesmo, como artefato bélico, se deu nessa data aqui, 12 de junho de 45, no estado do Novo México, Estados Unidos. Aqui foi feito o teste, que foi um sucesso, e é claro que ficou provado para as autoridades americanas, nós temos sim uma arma infalível. Ninguém possui. E aí, uma vez que o projeto da construção dessa arma teve sucesso, e esse projeto tem nome, é chamado Projeto Manhattan, que vai de 41 a 45, foram gastos aí muito dinheiro, e aí o governo americano tem 2 bombas na mão. Vamos lá, eu tenho 2 bombas na mão. Posso lançá-las no Japão? Posso. Bem, não vou lançar. Ah, então tá bom, senhor presidente, vamos lá. A equipe militar, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, vai lá, ó, seguinte, senhor Truman, a guerra vai durar de 1,5 a 2 anos, o cálculo de vida de soldados americanos é de 300 a 500 mil que vão morrer, mais 2 milhões de japoneses, e aí a gente vai ter que fazer e dividir o Japão ainda com a União Soviética. Porque o senhor sabe bem melhor que nós, o Stalin declarou guerra e vai invadir o norte. Então, senhor presidente, a gente joga a bomba ou pega esse pepino, não é? E vamos descascando esse abacaxi até sei lá quanto. Então, essa é a questão que eu estou levantando aqui para você. Não, você já percebeu que eu não vou ficar aqui dizendo que os americanos têm razão e os japoneses têm lá o motivo de choramingar até hoje como fazem. Com razão também. Acontece que no contexto aqui do conflito, é lógico que o presidente Harry Truman não pensou 2 vezes. Falou, peraí, vamos jogar sim, por que não? E outra, a gente aproveita e mostra para essa potência, né? Porque você lembra lá da Guerra Fria, não lembra? Isso, então.
A gente mostra aqui para essa potência, aspirante agora a ser o nosso concorrente no mundo, que nós temos uma bomba que eles não têm, então eles vão ter que ficar bem espertos. Então, juntando toda essa argumentação, acredito eu, que dá aí para você imaginar, tentando pensar com a cabecinha lá de 1945, dá para imaginar se foi válido ou não lançar a bomba. Tá vendo esse pontinho aqui? Então, aqui é Hiroshima e dia 9 de agosto, Nagasaki. Então, Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 45. Morte, 200 mil pessoas, 200 mil japoneses. Abreviou a guerra? Abreviou. Ela termina, como você já viu, dia 2 de setembro de 45. Um detalhe que eu acho que vale a pena você que está achando aqui até a aula mais curiosa. A bomba de Hiroshima, ela é de fissão. O que é isso? É dividir o átomo. A explosão equivale a 15 mil toneladas de dinamite, e matou 70 mil pessoas aproximadamente, e a bomba tinha nome, hein? Little Boy. Ok? Já a bomba de Nagasaki é de fusão. O átomo se funde. Fat Man, foi como eles apelidaram a bomba, porque ela era gordinha, 40 mil pessoas aproximadamente foram mortas. Então, dentro aí dessa explicação, eu espero que tenha mudado um pouco aí a sua visão, Volta aqui comigo. Tenha mudado um pouco aí a sua visão do que foi esse conflito, e se lançar a bomba foi válido ou não. E como eu tinha dito no Top Atualidades, que eu falaria como estou terminando de fazer agora, Obama não foi pedir desculpas. Ele foi dizer que as vítimas inocentes foram dos dois lados, prestou a devida homenagem, foi muito bem recebido. Claro, é o primeiro presidente americano a pisar ali no solo da cidade de Hiroshima e depois foi embora cuidar da vida dele. E claro, para você principalmente que vai fazer aí um Enem e que vai fazer também aí um vestibular de peso, não tenha dúvida, tema de aula, ou de história, ou de geopolítica, ou até de atualidades, claro, por isso que foi a nossa aula de destaque aqui do Top dessa semana. Então, uma vez aqui eu ter dado a minha explicação, espero que você tenha gostado e não deixe de deixar, é redundante, Faça esse favor aqui para nós no NEAF. Deixa aí um comentário se gostou, se não gostou, se achou tendencioso ou não, mas deixe um comentário que nós agradecemos, tá bom? Obrigado pela paciência e até a próxima aula.